Atenção, atenção. Garanta já o seu passaporte para a grande fuga. Abandone sua vida, ignore o seu chamado, desista do seu trabalho. O fim está próximo e a nossa promoção é imperdível. Não se responsabilize por nada. Apenas espere. Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa análise aqui do Preterismo Completo em Foco. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa canção poderosíssima do André Pimentel, chamada Manual Prático pro Beleléu. E olha, essa música não é só uma música, viu? Ela funciona quase como uma crônica jornalística, mostrando as tragédias bem reais que a nossa fonte chama de escatologia do medo pode causar na vida das pessoas. Mas antes da gente seguir, vamos corrigir um rumo aqui, é um ponto super importante. Em uma análise que fizemos antes sobre a letra A Herança Chegou, talvez tenha ficado uma impressão um pouco equivocada de que o preterismo completo acredita que quase todas as profecias se cumpriram. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. O preterismo completo, como o próprio nome já diz, defende que não foi a maioria, nem quase todas, mas sim todas as profecias bíblicas se cumpriram lá no primeiro século. Não sobrou absolutamente nada para os nossos dias. E o que isso significa na prática? Que hoje o que nos resta é viver na harmonia do reino de Deus, que já está plenamente estabelecido. E é exatamente essa diferença que cria uma discrepância gigantesca, que é o tema central da música. De um lado a gente tem os nossos desafios, que são reais, são presentes aqui no reino. Do outro, uma visão focada em conjecturas, em sinais de um fim que para nós nunca vai chegar. E o André Pimentel com uma sensibilidade incrível. Não começa falando de teologia abstrata. Ele começa com uma história que dói na alma. Um casamento se partindo ao meio por causa dessa visão. Gente, ouçam isso. É uma fratura exposta, né? A visão espiritual vira uma arma dentro do relacionamento. O bilhete no final é seco, é cortante. É a materialização da dor que essa divergência causa. E o mais irônico é que o marido está sendo criticado por fazer exatamente o que a gente aprende lá em Gênesis: ser um bom mordomo, cuidar do que foi confiado a ele. Mas essa outra teologia acaba demonizando a vida real, o presente, em nome de um futuro que é pura hipótese. E a canção continua, mostrando que essa tragédia não é um caso isolado. Ela segue um padrão que, infelizmente, se repete. Tá vendo só? O mesmo padrão. A pessoa abandona tudo que é concreto. A família, os projetos, por uma promessa vazia vendida por alguém carismático na internet. O final é devastador. E isso nos faz pensar, quantas pessoas não têm feito exatamente isso? Largado carreira, família, abandonado amigos, tudo para correr atrás de uma coisa que nunca vai acontecer. É um terreno fértil para a fraude espiritual. Depois de mostrar essas consequências terríveis, a música faz um diagnóstico teológico brilhante. Ela vai na raiz do problema. Aqui a gente precisa parar para apreciar a genialidade do André Pimentel. Vejam como tudo se encaixa. Ele cria essa metáfora perfeita. Belém é a nossa vida agora, o nosso dia a dia, e Jerusalém é esse futuro especulativo distante. E essa comparação deixa o conflito bem claro. A nossa vocação original é cuidar da nossa Belém, é cultivar, construir, ser um bom cidadão. Mas a outra visão incentiva uma fuga para uma Jerusalém que é só especulação. E o André Pimentel não aponta só o problema. Ele oferece uma ferramenta poderosa para quem busca segurança teológica nesse assunto tão complexo. É o livro Hebreus e o Fim dos Tempos. Nele, o André faz uma exegese completa e prova que a missão de Jesus o torna o juiz do povo de Israel. E um ponto crucial do livro é que ele prova que a graça começou plenamente no ano 70 depois de Cristo, com a queda do templo, e não na ressurreição. E entender isso é fundamental, porque tem muita gente que pensa errado, que acha que a graça acabou no ano 70. Isso é muito perigoso. Tenho visto que um dos sintomas desse raciocínio é que as pessoas que seguem essa linha acabam virando ateus. É uma consequência gravíssima. Bom, mas voltando para a música, o refrão é a cereja do bolo. Ele resume de um jeito bem sarcástico essa receita para o desastre. É isso? A obsessão apocalíptica é tratada como um show mórbido, em as pessoas pagam um ingresso caríssimo com a própria vida, com a família, por um espetáculo que nunca vai acontecer para elas. E essa obsessão tem consequências bem reais, bem palpáveis.
Os consultórios de psicologia e psiquiatria estão lotados. A indústria farmacêutica está mais bilionária do que nunca. Sabe, em tom de brincadeira, eu digo que ao invés de carteira de membro, a igreja devia dar uma carteirinha pro psiquiatra. É muita gente enlouquecendo. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição, a conclusão que a gente tira dessa análise? A música nos joga essa pergunta na cara. Qual é, de fato, a maior catástrofe espiritual que alguém pode viver? E a resposta, segundo essa análise preterista, definitivamente não é a ideia de ser deixado para trás num evento futuro. A verdadeira tragédia é ser cego para o reino de Deus que já está aqui, agora, presente entre nós. A mente do André é realmente brilhante. Para quem quiser continuar estudando, ele tem a temporada de estudos do preterismo completo no canal dele no YouTube, todos os domingos às 10 da manhã, quando dá tempo. E agora sim, vamos ouvir a canção Manual Prático pro Beleléu, na voz da Sil Preter, que dá vida a essa letra. E lembrando que a Sil Preter é uma inteligência artificial com esse timbre de voz maravilhoso. Curtam e até a próxima análise aqui do Preterismo em Foco. Atenção, atenção. Garanta já o seu passaporte para a grande fuga. Abandone sua vida. Ignore o seu chamado, desista do seu trabalho. O fim está próximo e a nossa promoção é imperdível. Não se responsabilize por nada. Apenas espere. De segunda a sexta, um nó no juízo. No grupo da igreja, mais um aviso. A lua de sangue, o boato, o sinal. Meu casamento em modo funeral. Ela diz que eu não tenho a visão correta, que eu cuido da horta, da conta, da meta, que em vez de vigiar o código de barras, eu tô consertando as cercas e as amarras. Ela fez as malas, vendeu nosso carro, disse que Jesus não a quer nesse barro, deixou um bilhete seco e sem amor. Te encontro no céu se você subir for. Lembra do Ricardo, aquele engenheiro, tinha um ministério, um dom verdadeiro. Largou a família, planta o projeto pra ir pro deserto, buscar o decreto. Um profeta online com cara de anjo vendeu pra ele um lote no rancho, onde os escolhidos iriam ficar vendo o mundo inteiro pegar fogo do ar. A esposa em prantos, o filho com febre, mas a fé do Ricardo era agora uma lebre, correndo cega pra uma armadilha. Morreu de abandono no fim dessa trilha. Eles te dão um mapa pra Jerusalém, mas te proíbem de ser um bom cidadão em Belém. Te ensinam a ler as estrelas no breu, mas te esquecem do Gênesis que Deus te deu. Domine a terra, governe o que é seu, mas quem vive pra fuga já se corrompeu. Atenção galera, o show vai começar, comprando ingresso pra nunca chegar, deixando a vida, a família, o troféu. É um manual prático pro beleléu. Hey ho, ninguém vai te salvar, se a ordem de agora era só pra cuidar. O reino que é já você nunca mais vê. Se continua nessa, vai pro